Boa tarde, pessoal. Estamos aí no NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos iniciando o nosso estudo do Seara de José, o Lar Espiritual Seara de José, nessa sexta-feira. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Estamos juntos aí para tirar dúvidas, para trocar ideias, nesse bate-papo tranquilo que a gente está estudando o Livro dos Espíritos e tudo sobre a coordenação de Newton Júnior. Boa tarde, Newton Júnior. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos amigos indianos. Nós sempre pedimos a vocês, vamos participar. O tema hoje é muito bacana, hein? Eu acho que vocês vão gostar. Dá um spoilerzinho rápido aí. Então, o tema é o que todo mundo busca, né? O famoso a tradução dos sonhos, né? Então, nós vamos falar sobre o sono e sonhos, que vai da pergunta 400 a 412. A gente tem muito que falar sobre isso. Tem muito que falar sobre isso. E o sono, que é o desdobramento, a gente vai ser bem comentando sobre isso, é importantíssimo para o nosso dia a dia. Perfeito. Olha, já está entrando aí a Kênia Gregório. Aliás, vai avisando o pessoal que está iniciando aí, para a gente assistir ao vivo. Ao vivo é diferente, né? É diferente. Ao vivo é diferente, a participação eu acho mais maior. Gostoso, né? A gente pode trocar ideia, principalmente nessa época que estamos tão assim, né, distantes, é importante. A Kênia Gregório está entrando lá no nosso YouTube, Rosemary Cortez Caetano, Regina Lago, Alexandre Eloy, um abraço, Alexandre. Parabéns pelo seu programa, viu? Muito bom, muito bom. Excelente, vozes que brilham. Galerinha, não percam, tá? Todo sábado, não percam, nosso Vozes que Brilham. É isso aí. Regina Lago, Marisa Fetipelli, Sueli Manfredi, o pessoal está entrando. Aos pouquinhos, o pessoal está entrando. Vamos estudar, né, gente? Já que a gente não pode presencialmente, vamos estudar junto aí. Então, você vai falar hoje sobre o sono e os sonhos. E os sonhos. Sono e os sonhos. É da pergunta 400 a 412. Tá certo. Vamos dar uma olhada no vídeo, então? Vamos lá. Pessoal, vai avisando para todo mundo entrar. Hoje é sobre o sono e os sonhos. E é legal que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Eu tenho certeza que a gente tem muita dúvida. Com certeza. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. A gente teve aqui o Derek Chamberlain. Sim, nós tivemos ele aqui. Nós tivemos ele aqui, a gente fez uma live sensacional. Preciso trazer ele de volta para falar sobre esse assunto. Vamos lá, então. Capítulo 8. Emancipação da alma. O sono e os sonhos. Perguntas 400 a 412. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? Nada respondeis.
O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos, que ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes quando dormem. Vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho e a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou de que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso, reunidos depois
Os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre neste momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Sobretudo, o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Muitas vezes, vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que durante o sono a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar, ao que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito da imaginação? De que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuis, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja a prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disto? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, isso seria um sonho. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento.
Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não os podemos aproveitar? Não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Vamos lá? Vamos lá. Então, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Na realidade, nós vivemos muito mais no mundo espiritual do que no mundo material. Porque mesmo quando estamos em êxtase, né? Ou seja, na matéria, mesmo assim, quem de nós não tem um repente, né, de esquecimento? De repente você está andando na rua, aí quando você fala assim, caramba, puxa, já cheguei aqui, né? Segundo o doutor Sérgio Felipe, que é o presidente da Unispírito, fundador e presidente da Unispírito, né, que é uma universidade que trabalha essa parte espiritual, ele que não é psicólogo, ele é psiquiatra. Ele nos diz o seguinte, que a cada 1 hora aproximadamente nós temos frações de segundos onde nós nos desdobramos do corpo. Né? Nós saímos do corpo, né, por segundos. Porém, temos que entender que na espiritualidade ou na erraticidade, o que é erraticidade? Erraticidade é o mundo espiritual daqueles que estão encarnados ou desencarnados e que os que estão desencarnados futuramente vão reencarnar. E os reencarnados fazem esse desdobramento. Nós passamos um curto período na erraticidade, por um motivo qualquer. Não é sem motivo. Tem um porquê. E normalmente esse porquê é para nos auxiliar no nosso projeto reencarnatório ou auxiliar nosso projeto evolutivo. Só que no mundo espiritual não existe tempo nem espaço. Uma fração de segundo para o espírito pode simbolizar como se fosse uma eternidade, né? Assim, simbolicamente falando. Ele vivencia movimento assim extenso, porém são frações de segundo, do nosso segundo material. Então, dentro do desdobramento do sono, todos nós desdobramos, todos, sem exceção. E durante o sono, nós nos encontramos com amigos, com adversários, professores, orientadores, encontramos as respostas para os nossos problemas. Muitas vezes nós dormimos preocupados. Lá, o mundo espiritual, os amigos espiritual, nos orienta, veja bem, nos orienta como resolver. Muitas vezes a nossa sociedade fala assim, você pode resolver para mim? E ele fala assim, olha, sinto muito, eu não posso resolver para você. Mas em nenhum segundo eu vou deixar você só nas suas decisões. Vou estar sempre orientando, sempre interferindo de forma não direta, indireta. Por exemplo, quantas vezes alguma coisa nos deu errado tantas vezes e a gente persistiu? Ela fala assim, não, mas eu faço isso porque eu sou persistente. Quando você faz de forma persistente e dá certo, beleza, você foi persistente. Mas quando você é persistente e a coisa dá errado, você foi teimoso. Né? E a gente às vezes confunde a persistência com a teimosia.
E esses amigos espirituais nos avisam, nos relembram durante o sono, por isso que o sono é importantíssimo, é muito importante. Porque durante o sono em desdobramento, ele nos relembra do nosso projeto reencarnatório. Eles dão os nossos puxões, dão um puxão de orelha. Rapaz, você não falou que ia fazer isso. Ou, rapaz, você não falou que você não ia fazer isso. Você sabe que isso vai te prejudicar. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Para com isso. Aí eu falo assim, cara, é mesmo, né? Eu preciso mudar. Eu vou mudar, olha, pode deixar que eu vou mudar. Aí a gente volta, muitas vezes não lembrando de nada. De propósito. Por quê? Porque ao não lembrarmos, nós continuamos o nosso processo de prova. Então, quando nós fomos dormir, existem alguns rituais, botar um copo d'água, fazer uma oração, ler o evangelho. Maravilha, maravilha. Mas de nada adianta a gente fazer tudo isso e ter um dia atribulado, né? Onde prejudicou pessoas, gritou, berrou, brigou, e de repente vai, bom, agora eu vou dormir, agora eu vou pegar o evangelho, vou rezar um Pai Nosso, que às vezes ele nem consegue, né? A gente começa Pai Nosso, aí a mente está um turbilhão tão grande que eu não consigo nem terminar o Pai Nosso. Aí volto. E acaba dormindo mais de cansaço do que de outra coisa. Às vezes ocorre com esse turbilhão a gente atrair, através da afinidade, aqueles amigos ou adversários, amigos não, companheiros, né, como eu costumo dizer, porque o amigo, quando você tem um amigo, ele é saudável. E todo amigo quer o nosso crescimento, quer a nossa evolução. Agora, o companheiro nem sempre quer o que é de melhor para nós. Depende da afinidade que tenhamos com ele. Um companheiro que está conosco para que possamos estudar e aprender é um companheiro legal. Agora, um companheiro que está conosco porque adora a fofoca como eu adoro, aí já não é legal, já não é verdade? Ou um companheiro que está comigo pelo vício, porque eu bebo uma cervejinha, mesmo no finalzinho de semana e tal, mas eu tomo todas até ficar meio balançando, e esse companheiro não vê a hora de chegar ao fim de semana para junto comigo fazer aquela derrubada, aquela noitada que a gente costuma falar. E isso acontece na matéria também. Quantos nós temos colegas que nos encontramos nas baladas do fim de semana, trabalhamos a semana inteira, mas no fim de semana aquelas baladas que hoje a gente sabe que está difícil, porque a pandemia, até isso a pandemia refreou, para que nós tivéssemos um momentinho, um segundinho de reflexão. Então, durante o sono, é muito, mas muito importante para nós. Nós precisamos tratar muito bem desse processo de desdobramento. Isso é muito importante, né, Zé? Com certeza, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, e aí é a tal história. Eu proponho a vocês que vocês falem exatamente como é que está o sono de vocês e se vocês estão lembrando dos sonhos. E a experiência própria minha talvez sirva para vocês. Eu tenho, às vezes, muitos sonhos de coisas que vão acontecer e acabam acontecendo. Às vezes não da forma exatamente como eu sonhei, mas dando uma impressão exatamente do que seja. O que são esses sonhos? Então, quando isso ocorre, essa premonição sua é com pessoas ou com situações? Com pessoas, e já aconteceu com situações, das duas formas. Então, como é que funciona? O universo espiritual, ele utiliza as pessoas, que eu costumo dizer, né, que Deus ajuda os homens através dos próprios homens, né? Todos nós, aí mesmo nesse vídeo, nós temos essa informação, eu só não lembro a pergunta, mas todos nós sabemos de tudo que irá nos acontecer nessa encarnação, desde o nascimento até o desencarne. Inclusive, nós sabemos quando nós vamos desencarnar. Né? Porque... Mas é assim, você está afirmando que o pessoal sabe. Não é... Ou tem... porque a gente tem o livre-arbítrio. Sim. Eu posso mudar isso tudo, né? Senão fica incoerente falar assim, mas... digamos assim, a probabilidade. Isso, vamos falar de estatística. Não foi bom você lembrar. Não é fatalidade, é a probabilidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai.
tem gente desencarnando por Covid. Ah, mas então ele sabia que ia desencarnar por Covid em 2021? Não, ele sabia que iria desencarnar em 2021 pela uma enfermidade. Poderia ser Covid. Aliás, e essa enfermidade, ela tem que estar relacionada ao processo infeccioso que o Covid provoca. Por exemplo, o Covid provoca falta de ar, assim, como se fosse um afogamento, né? A pessoa diz muito isso. O Zé mesmo contou a história de pessoas que morrem com falta de ar, né? Isso. Então, o que acontece? Esse processo da falta de ar, eu vivenciaria. Podia ser um afogamento, podia ser Covid, podia ser uma pneumonia, né? E tem outros processos, quando também entra água no pulmão e a pessoa... Ou seja, isso faz parte do meu projeto reencarnatório. Ah, mas eu tenho que desencarnar, um exemplo, dia 15 de maio de 2020. Não é assim que funciona. Né? Não é fatal. Existe o projeto e o desencarne. Você pode antecipar ou você pode prolongar, de acordo com esse teu trabalho diário no desencarne. Então, quando você tem algumas pessoas, né, que essa pessoa sabe que tem que fazer algo ou precisa fazer algo e muitas vezes não consegue perceber a informação espiritual que ela está recebendo, e até quando ela se desdobra com um padrão vibracional que não consegue nem ouvir os seus protetores, né? os seus amigos espirituais. Eles se utilizam de ferramentas para ajudar essas pessoas. Então, eu falo assim, por exemplo, os caras estão me avisando, Newton, não faz isso, Newton, não faz isso, Newton. Aí eu me desdobro. Só que eu desdobro numa faixa vibracional que eu não estou nem aí para os meus amigos espirituais. Aí eu paro. Mas eu tenho o Zé como um grande amigo, entendeu? Então, o Zé, né, ou seja, os meus amigos espirituais conversam com os amigos espirituais do Zé e pedem se eles podem intercederem em meu nome. Não existe, sempre há uma ligação, né? Uma conspiração espiritual, sempre favorece. O que ele faz? O Zé, para o espiritual. E aí você, com aquela intuição, você vem, Newton. Pô, cara, não é por aí. Entendi. Mas nós temos que entender o seguinte, sempre haverá um limite. Né? Existe um limite particular meu que ele não vai conhecer. Sim, eu não vou conseguir tudo, né? Todas as informações. Só aquilo que Porque senão vira a casa da mãe Joana, né? Qualquer coisa eu vou saber da tua vida toda. Por isso que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de premonição, de vidente, médio tem que tomar muito cuidado, viu? Porque o vidente muitas vezes sabe o que está acontecendo comigo, não que ele esteja ligado com o mundo espiritual dos nossos amigos espirituais. Porque algum acesso, não todo, o acesso principal, a caixinha de joia nossa, está conosco, e alguns amigos espirituais têm acesso a uma parte dela. Agora, aqueles também que são brincalhões, zombeteiros, também têm acesso a uma parte. E os palpiteiros. E os palpiteiros. Então o espírito vai lá, palpita no ouvido e fala, eu acho que esse cara, vai acontecer isso. Exatamente. Pode acontecer também. E como nós somos impressionáveis, né? Aí você fala assim, olha, pode reparar, por exemplo, quer ver um exemplo que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido um caso assim na vida de vocês. De repente, um filho meu, do nada começou a me abraçar, beijar, deu vontade. Abraçar, beijar. Se eu por acaso, né? Aí minha esposa viu, o que é isso? Eu tô com ciúme e tal, não sei o quê. Digamos que 3 dias depois eu desencarne. Aí eu falo, você tá vendo? É pressentimento. Agora, se eu não morrer, não acontece nada. Passar por desapercebido aquilo aí, entendeu? Então, existe a ligação, né, também da nossa, assim, do nosso misticismo, da nossa preocupação. Tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é um comentário do Alexandre Eloy. Ele fala assim, eu discordo que os sonhos são reflexo dos nossos pensamentos e nossa imaginação, pois por várias vezes eu sonhei e tive visões no caso de pessoas que nem eram da minha família e vieram a óbito, exatamente da forma que eu vi no sonho. Não, é verdade, porque funciona assim, segundo tudo dos sonhos, né? É evidente que não sonho, mas nós temos um período
de nossa memória RAM, em que o cérebro, porque como o cérebro ele é um computador, ele guarda informação, né? Tem coisas que não servem para ele, vai atrapalhar, sobrecarrega mesmo. É que a gente não faz o defrag no computador, para quem entende um pouquinho, né? Então, Fragmentadores, fragmentar. Faz uma limpeza, né? Isso aqui não presta para jogar fora, isso aqui. O cérebro faz igual, durante o sono. Porque tem várias fases de sono, né? O sono tem várias fases. Eu não sou especialista, mas tem várias fases. E numa das fases, o que o cérebro fala? Todas aquelas porcarias que a gente guardou lá, que não serve para nada, ele pega tudo aquilo e joga num ralo, né? Que é o ralo do... E nesse ralo vai tudo que não presta, tudo por exemplo, uma briga com fulano, um filme que eu vi, uma comédia que eu vi, um filme de terror que eu vi, aí mistura tudo que acontece. Aí você faz uma miscelânea, você, né? Fala assim, caramba, eu sonhei com um caixão, com um cara andando a cavalo numa Ferrari, aí você fica buscando o que é aquilo. O desdobramento, ele é definitivo. Se você lembra do desdobramento, ele tem uma finalidade, né? Ele tem uma informação, você pode até ser fragmentada, né? Sim, porque geralmente a gente interfere, né? Existe uma interferência. Geralmente não é claro. Até o sonho é assim, né? O sonho geralmente é todo fragmentado. Por isso que a gente sonha a cada uma quantidade de minutos, sonha de novo, sonha de novo. E aí quando a gente lembra de manhã, parece que teve um sonho só. Mas na realidade foram vários fragmentos de sonho. Alcina está falando aqui, Alcina, voz da multidão. Boa tarde, Alcina. Pergunta 259 do Livro dos Espíritos. Escolhemos o gênero de provas e não as tribulações diárias. Sim, claro. Pô, bem lembrado. É verdade. E que é consequências, né? Na realidade, em nossas provas que a gente escolhe, as atribulações, elas são o que? As ferramentas, né, Alcina? Na realidade, você tem... É que nem eu, se eu for daqui para o Guarujá, qual é a minha ferramenta? O carro até a balsa. Se eu for de carro, eu atravesso pela balsa, né? Se eu for de bicicleta, também. Mas se eu já for a pé, eu tenho que pegar a barquinha. Então, são ferramentas, né? O meu destino, né? A minha prova é daqui para o Guarujá, né? Estou fazendo uma forma figurativa. Agora, as atribulações é aquilo que eu vou enfrentar durante o dia. A Heloísa Inácio está falando assim, estamos vendo muitos desencarnando. Seria então um desencarne coletivo, onde antes de encarnarmos, já sabia que muitos passariam por isso? Sim, nós sabemos. Há vários casos em que você sabe que tem pessoas que... Quantos casos? Tem muitos casos. Que a pessoa sai daqui, pega um avião para morrer lá na China, lá no Japão, lá na Itália. Quantos? Temos brasileiros que morreram lá naquele desastre, né, que foi, né, teve uma pessoa que caiu o teto em cima de uma das maiores colaboradoras da Cruz Vermelha, né? Foi. Entendeu? Então, estava aqui ela foi dar assistência lá e morreu lá. Então, o desencarne, ele tem muito esse processo de ligação, realmente. Tem razão. O Alexander Lloyd está complementando que um detalhe importante, que ele vê desde os 7 anos. Ou seja, há 40 anos que ele continua vendo. Ele contou vários casos, é interessantíssimo. O Eloy, inclusive, um dia, né, a gente pode trazer ele aqui para ele contar as histórias. Com certeza. Depois porque nós temos a segunda parte do NED, né? Isso. Mas um dia, vamos trazer você para falar. Hoje seria um dia interessante. É interessante um dia também vocês assistirem a live do Derry Chamberlain. O Derry Chamberlain esteve aqui, nós fizemos uma live, aliás, ele não esteve aqui, foi por videoconferência. Fizemos uma live sobre sonhos, só que ele não vê esse lado muito espiritual, ele vê o lado mais físico. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu vou fazer para você, vou te colocar na fogueira. Só um detalhe, Delmira Ciccone entrou agora. Hoje eu não fui almoçar, né? Falei assim, preparou meu prato, né? Eu não fui almoçar hoje, eu vim direto para cá. Aliás, eu quero agradecer, porque você deu muita sopinha para ele nesse final de semana, né? E ele está firme e forte aqui. Não, ela cuidou do meu joelho, ela tá... É isso aí. De mim. A pergunta é o seguinte, quando é que eu sei que um sonho é um sonho material de preocupação e quando não é? Porque eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo simples, está todo mundo assistindo e provavelmente deve passar. Muita gente deve passar por essa situação. Eu sonho muito com a minha mãe. Muito. Não tem uma semana que não esteja aparecendo o meu pai, a minha mãe. Aí eu pergunto para você, será que é sonho de preocupação? É um sonho material? Não tô querendo julgar o meu sonho, mas em geral. Quando é que eu sei que é um sonho de preocupação,
sei lá, culpa, sei lá o que o sonho, preocupação do dia a dia, né? As tribulações do dia a dia. E quando é que é um sonho realmente de desprendimento, que eu estou desprendido e estou vendo, visualizando isso? Olha, eu costumo dizer assim, cada pessoa sabe. Eu não tenho, vou ser bem honesto, eu não tenho nenhuma forma. Você não é o Pedro de Lara? Exatamente. O Pedro de Lara fazia isso antigamente. Para quem não sabe, os novos não conhecem o Pedro de Lara. Antigamente ele relatava. Eu também não sei quem é. Você lembra assim. Você lembra dos seus. E o Pedro de Lara, ele fazia isso. Você relatava um sonho e ele descrevia, explicava para o que tinha a ver, o que significava aquele sonho. Sim. Aliás, tem gente que faz isso até hoje. Então, eu não tenho essa pretensão de falar para você, isso é sonho, isso aí é realidade. Porque, na realidade, quem está sonhando, sabe. Quando acorda, ele sabe. E você me perguntou, mas você sabe que é sua mãe. Porque o que acontece? Na realidade, a pessoa tem a percepção, a sensibilidade de momento de saber que aquilo serve para... Mesmo que ela fique assim, não, isso não é comigo, não. Mas, no fundo, tem essa percepção. Agora, se é um sonho esdrúxulo, que é uma coisa que não tem pé nem cabeça, a gente sabe que eu falei, esse ralinho digamos assim, o cérebro joga fora essas porcarias, entendeu? Mas quando você sonha com a sua mãe, sonha com seu pai, conversando alguma coisa, ou não falando nada, entendeu? Essa sensibilidade que você tem ao vê-lo, né? A energia que você tem ao senti-lo, então, eu acho que você pode ter quase, é que eu falo, eu vou ter a pretensão de dizer que mas no meu caso, eu sei que é minha mãe, meu pai, porque eu pouco sonho com meu pai, muito pouco. Sonho com meu pai uma vez e eu senti que era ele. Eu senti que era meu pai, depois nunca mais sonhei. Agora o pessoal fala exatamente isso. A condição na qual... diz que você tem um parâmetro, né, na questão do sonho, sendo um sonho bom, né, ou um sonho com uma pessoa desconhecida, que é a forma como você acorda depois. Sim, com certeza. Falam muito que a condição na qual você acorda é que determina e qualifica aquele sonho. Perfeito. Tem a ver? Perfeito. Tem tudo a ver, porque na realidade é uma troca de energia, né? Uma troca de... Quando você entra em contato visual com aquela pessoa ou vibracional com aquele companheiro, aquele amigo, aquele parente, aquele familiar, você sente a energia dele e normalmente ele vem por um motivo de dar um abraço realmente vibracional para nós. Então, quando a gente acorda, às vezes acorda chorando, emocionado, não tristeza, emocionado, sente leve, sente uma paz inexplicável, fala assim, puxa vida, acordei sonhei com meu pai, ai, eu chorei tanto quando vi ele, abracei ele, e sente aquela saudade boa, né? Daquela saudade, aí tudo bem. Agora, quando a gente sente pesado, né? Fala assim, ai, meu Deus, é porque realmente esse processo não foi nada agradável. É bom você ter falado isso, porque tem que diferenciar um pouco o que é saudade e o que é sentir falta. Sim, sim. Sentir falta é algo que está faltando. Exatamente. Saudade é algo gostoso de lembrar, né? Eu costumo dizer que saudade é a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos. Repete isso. Saudade é a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos. Isso é saudade. Agora, quando você esbraveja, você isso é apego, gente. Sinto lhe falar, mas é apego. Né? É o vazio que ficou porque nós tínhamos um pertencimento, nós pertencíamos àquela pessoa era responsável pela minha felicidade. Isso. Entendeu? Eu passava para ela toda a responsabilidade, de repente ela me faz falta e eu fico como se tivesse sem um dos dedos, ou seja, agora o que eu faço da minha vida sem aquela peça que me completava? Ninguém nos completa, gente. Nós somos seres completos, perfeitos. As pessoas estão conosco como companheiros de jornada para acrescentar a nossa vida, não completar a nossa vida. A Helena Fernandes, contratada nossa, entrou agora, né? ela diz que existe o sonho real e o sonho psíquico. Exatamente o que nós falamos agora. E cada um dá um nome, né? O Derry também deu outro nome na época, que eu lembro, né?
E realmente existe o sonho real, que é aquele que é o do desprendimento mesmo, na qual você assiste. É uma coisa acadêmica, né? Lembrando, o Derek, ele é acadêmico, você está comentando, é uma coisa acadêmica. Lembrando que aquilo que nós conversamos aqui, ele muito bem, ele clareou a nossa mente em relação a isso, a gente nunca tem um sonho realmente como ele foi. A gente tem o quê? Fragmentos. Fragmentado. E às vezes, é legal falar isso para quem está... Porque eu cheguei uma vez a me contar uma história de um empresário que sonhou, esse empresário, ele sonhou que ele estava subindo tipo um morro, né? E que ele estava subindo nesse morro e que lá em cima tinha uma pedra, aquelas pedras, né? Uma pedra bem redonda, enorme. E que quando ele estava subindo, aquela pedra começou a descer, ele teve que sair correndo. E ele foi descendo, correndo, foi lá para baixo de novo, ele já estava quase no pico e ele teve que descer. E aquilo ali ficou na cabeça dele, né? Não tinha uma explicação muito clara do que era aquilo. E, posteriormente, ele teve uma perda muito grande na empresa dele. A empresa dele praticamente faliu. E aquilo ali, ele julgou ser, simbolicamente, exatamente, estavam tentando avisá-lo que ia ter um certo problema. Que ele se preparasse. Que ele se preparasse. Só que ele não conseguiu captar. Né? Ele não escutou alguém falando, olha, vai falir a tua empresa, se prepare. Vai... Não, então ele por uma questão simbólica, de simbologia, ele acabou tendo essa informação. Porque a espiritualidade utiliza formas de que a gente entenda. Porque se ele ouvisse isso aí, ele talvez não ligasse, muito menos que ligou, né? Mas muito menos e achasse que seria bruxaria, alguma coisa assim. Aproveitando a carona do Zé, no livro Aconteceu na Casa Espírita, tem um caso em que 2 dirigentes não param de brigar por vaidade, por orgulho, e a casa estava perdendo. Não é que os amigos espirituais estavam se afastando da casa, que eles nunca nos quando eu começo a fazer coisas erradas, o meu protetor vai embora. Ele nunca nos abandonou, nunca. Nós é que nos afastamos dele. Eles têm isso, que nem a mãe de André Luiz, que durante 8 anos fica ao lado do filho, só que o André Luiz não a ouvia. Então, os mentores da casa pegou um dos dirigentes que estava mais são, né? E mostrou para ele o centro, eles dentro do centro, e começou a rachar parede, começou a ir o centro ruir. Dizer que, nessa informação, que a atitude dele estava destruindo esse templo, né? Esse local de harmonia e onde acolhia pessoas, né? Então ele via pessoas aquelas pessoas que estavam no centro, estavam sendo soterradas por os escombros. Então o que eles fizeram? Quando ele voltou, como ele era vidente e tal, ali, na hora, o que ele fez? Ele chamou outro e falou assim, vamos fechar a casa. Vamos chamar um engenheiro e fazer uma vistoria técnica. E eles fizeram, viram uma rachadura aqui, mas não era possível. E eles ficaram assim quase 15, 20 dias cada parada e não mudaram, não entenderam a situação. Tá? Então foi um processo, é longo, é um livro, né? É um processo. Então foi uma mensagem do mundo espírita, veja bem, mensagem a 2 dirigentes, que um era vidente, o outro era sensitivo, ou seja, teria a capacidade, né, de entender. Não, eles não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam cristalizados no seu egoísmo, no seu orgulho, né? Porque um queria a casa de um jeito, o outro queria a casa do outro jeito, e os 2 brigavam, e aquilo que tinha que ser feito não fazia. Tem várias perguntas, mas antes de fazer essa pergunta, eu tenho mais um comentário para fazer contigo interessante. Eu acho que é legal, porque muita gente já deve ter passado por isso. Nesses sonhos que eu tinha com a minha mãe, teve uma fase em que eu não conseguia ouvir a voz da minha mãe. Eu via ela falando comigo e eu não conseguia entender. Isso me deixava muito, como diz o outro, cabreiro, né? Muito preocupado. Muito preocupado. É como se ela quisesse falar alguma coisa para mim e eu não conseguia entender. Aí o que aconteceu? Passou a semana, você sabe, a gente sempre faz contato com oradores espíritas para lives, não sei o quê. Me veio na mente a Sueli, lá do João Cabete. Do Centro Espírita João Cabete. Excelente psicóloga. Aí eu falei, aí eu estava falando com ela, a Sueli, ela não dá essas lives, né? Ela não faz essas lives, é difícil, ela não dá live praticamente para ninguém, né? E aí eu comentei com ela, tá acontecendo isso. Aí ela deu um estalo nela e falou, pera, calma, eu vou ver isso para você. Ela conheceu minha mãe, mas ela não conhece a assinatura da minha mãe, nada, tudo. Eu sei que
no dia 15 de fevereiro, que é o meu aniversário, no sábado, ela psicografou uma carta da minha mãe explicando que ela queria comentar para o público, para todo mundo aqui do Ceará, com grande alegria, que ela tinha conhecido o Chico Xavier. Ah, que bacana. Ela conheceu o Chico, que é uma coisa difícil, né? Porque ela ficou muito deslumbrada com o Chico, porque o Chico foi um amor de pessoa, recebeu ela. E lá nessa carta mostra justamente essa conversa que ela teve com o Chico, entendeu? Falando da missão que ela teve aqui na Terra, tudo direitinho. Então, o sonho que eu tive dessa não comunicação, você consegue explicar por que eu não escutava? Porque, assim, os espíritos conversam conosco através do quê? De áudio ou de comunicação mental? Comunicação mental. Então, se você não estiver em sintonia... Então, era eu que não estava em condições de captar. Exatamente. Ah, ok. Entendeu? A linguagem vibratória dela, mesmo você a vendo, porque você, né, tem condições de ver, mas você não captava a informação mental dela. O que aconteceu com o nosso querido Públio Lento quando encontrou Jesus? Ele não conseguiu falar nada para Jesus, que ele não captava. Foi. Ele queria falar, mas não conseguia. E olha que Jesus e Públio Lento falavam línguas diferentes. Tá? Era linguagem diferente do outro. E Jesus conseguiu falar com Públio Lento, mas o Lento não conseguiu falar nada. Né? E Jesus mentalmente falava com ele. Então é uma questão de padrão vibracional. Eu sei que essa carta foi lida em público nos 60 anos da casa, em março. Que bacana. E as pessoas se emocionaram, foi muito bacana. Acho que era isso, ela queria compartilhar com a gente essa alegria. Um detalhe que, total credibilidade, a psicografia da Sueli, eu quero deixar bem claro. Tá. Inclusive, ela assinou a assinatura da minha mãe, idêntica, né? Tá idêntica, então não tem nem o que duvidar. Inclusive, aqui, aproveitando essa carona, mais ou menos assim, como ela não conseguiu, porque tinha que acontecer da carta chegar, de você transmitir essa informação. Como você não captou essa informação, houve toda uma conspiração para que de alguma forma, entendi, entendeu? Chegasse a público, ao aniversário da casa. Compartilhar com todos. A ideia foi essa, foi o que a Sueli me falou, que eu acho que ela queria fazer isso. Exatamente. O Alexandre Eloy está perguntando o que é médium clarividente. Olha, tem muita pergunta. Seja bem sucinto para dar tempo de a gente ouvir os outros aí. Não, o clarividente é o médium que vê, cara. Resumindo assim, o cara que vê. Aquele que consegue perceber o ectoplasma, né? Porque o perispírito, a gente desencarna, mas o perispírito continua com a matéria. O espírito ainda é parte material nossa, né? Então, o clarividente, ele vê, na verdade, ele consegue perceber todo o ambiente, né? A Delmira Ciccone falou, já tive vários sonhos com o Newton Júnior. Não é Newton Júnior, desculpe. Já tive vários sonhos muito reais com a minha mãe. Verdade, sensação maravilhosa. É verdade. Eu sou testemunha, quando ela sonha com a mãe, com o pai, ela acorda que nem um passarinho, né? Não que ela não seja, mas fica bem feliz. O dia dela é um dia bem harmônico. Né? A Alcina Medeiros está falando assim, a resposta à pergunta 402 traz a explicação de todos os tipos de sonhos. Pergunta 402 do Livro dos Espíritos fala sobre os sonhos. É só você pesquisar. Isso é muito bom. A Eliana Fernandes fala assim, ela não tinha permissão para te falar. Ela está falando uma outra coisa. Do que da tua mãe? Tinha que ser por outra pessoa para não despertar vaidades. Sua mãe era sábia. Eu não... assim, com respeito, né? Respeito à situação. Mas pode ser também. Eu não tenho essa pretensão. Uma coisa é certa, eu não teria essa informação, e essa informação que você falou, eu poderia não estar preparado, mas também não era por mim. Isso aí não tem a dúvida, não tem a dúvida que não era por mim. Apesar que você seria a pessoa mais indicada. Sim, mas a ligação afetiva e emocional às vezes atrapalha. Sim. Sonhar com pessoas... Emocional, afetiva não, emocional, você tem razão. Essa questão emocional, quando você sonha, você não consegue... Várias vezes eu tive isso, e é pior, é mais difícil você... né? Porque o emocional, tanto inclusive, um dos motivos, né? Quando um parente querido, normalmente um filho, né? Que é muito forte, não é perda, não gosto de dizer assim, esse desdobramento para o mundo espiritual, essa partida para o mundo espiritual, porque justamente ou um ou outro não estão preparados, né, para poder geralmente era eu geralmente era eu que não estava preparado. Tanto é que quando o jovem vem, jovem ou filho, eu falo filho porque mãe também dói pra caramba, mas filhos
fora do padrão normal, né, nosso. Só quando ele está muito preparado que ele vem e faz a psicografia. É muito preparado. Ou então ele manda recado. Né? Alguém vem e dá o recado. Né? É verdade. Me diz uma coisa. Que história é essa, assim, que toda vez que a gente dorme, né, a gente pega no sono, é como se a gente estivesse morrendo? Rapaz, a gente treina para a morte todo dia. O pessoal do Livro dos Espíritos falou para isso hoje. É um treinamento. Porque, na realidade, o nosso universo, por mais que a gente não queira sair daqui, né, quem quer? A gente tem espírito, até o Chico, né? O dia que o avião balançou, ele gritou, vai, meu Deus, né? É uma história muito engraçada dele. Quem não conhece essa história, né? Até o Chico não quis desencarnar, né? Então, a gente realmente tem muita... o famoso apego, né? A gente tem apego a pessoas, a situações, algum apego material, mas que não tem apego material, tem apego afetivo, né? Apego profissional, acha que ainda falta mais alguma coisa, né? A gente quer ver os netos, quando chega os netos quer ver o bisneto, aí vê do bisneto e fala, caramba, se desse para ver o tataraneto... É verdade. Eu estava pensando aqui no que a Eliana estava falando, da permissão, né? Não tinha permissão para falar. Vê, Eliana, não é a questão, às vezes, até de vaidade, é questão até de credibilidade. Se você pegar por uma outra pessoa... Fica mais fácil. Fica mais fácil do que eu passar uma mensagem da minha mãe. Pode parecer uma coisa meia, né? Para você, né? Uma que você é um cara muito crítico, né? Então, acho que você é muito crítico. Então... Provavelmente a Eliana tem razão. Acho que você, por ser crítico do jeito que é, se você estivesse ouvindo, fala assim, acho que isso aí é embuste meu, né? Isso é coisa minha, então. Perfeito. A Eliana tem essa razão. A Rose Amorim acabou de entrar. Uma boa tarde, Rose. Verdade, a gente adora um cochilo. Se entrega sem medo nenhum, sem pensar. Será que eu vou acordar? Não é verdade? É complicado, viu? Agora, não cochile nas palestras do Divaldo Franca, porque o Divaldo fica brabo, hein? O Divaldo fica bravo? Ele fala olha, eu vou ser sincero. Fala que é falta de educação. Se você conseguir dormir numa palestra do Divaldo, não dá. Quando ele está falando de uma certa complexidade na área da psicologia, até assim eu não consigo, a gente não consegue. Não, eu estou brincando porque eu acompanho o Divaldo há muito tempo, né? E no começo, tal, ele contava a história, o pessoal de ele estava falando do manso assim, daqui a pouco a pessoa via a pessoa cochilando e gritava, mas isso é a oratória que ele tem. Agora o Divaldo, assim, falando de Divaldo, ninguém dorme, né? Fica todo mundo acordado, não dá para dormir com o Divaldo, né? Tá. Outra característica interessante, eu não sei se você já passou por isso, eu também, eu passei várias vezes, eu não tenho a mediunidade tão ostensiva como tinha minha mãe, mas eu tenho, eu vejo muita gente no meu quarto. E geralmente é quando eu estou num estado que o pessoal chama de vigília. Sim. Explica um pouquinho. Explica que condição que o espírito se encontra. Assim. Então, nesse momento, é um momento. Você tem todo aquele processo RAM, né, que chama da memória RAM, né, que já fez a limpeza, já preparou tudo, o organismo, o cérebro já preparou os órgãos, né, para poder fazer a função que tem que fazer, abaixa, né, a temperatura, abaixa o batimento cardíaco e começa. Isso. Pessoas que não têm problema, as pessoas saudáveis abaixam o batimento cardíaco, os rins funcionam mais tranquilo. Então, o espírito está pronto para fazer o desdobramento, né? Ou seja, ele tá deixando toda aquela carga vibracional da intensidade, da ansiedade, do imediatismo, das preocupações, ele está relaxando, aí ele começa, digamos assim, voltar a sua antena para o mundo espiritual. Aí, os amigos espíritos, é nesse momento que a gente se reencontra com os protetores, nossos amigos espirituais, ou seja, aqueles que nos aguardam nesse processo da tarefa espiritual, tá certo? Porque a gente não é assim, a gente dorme e aí se acorda no quarto vazio, né, e sai volitando, porque nós temos os guardiões, aqueles que estão ao nosso lado. Eu posso até não vê-los, porque ver ou não depende da minha faixa vibracional. Né? Depende. Há muitos casos, eu vou falar também, gente, quero que você tenha o seguinte, que eu vou comentar, não digam, não pensem que isso aí é regra. É regra, hein? É regra. Tá? Mas há muitos casos que a gente sai e daqui a pouco deu de volta, né? Isso é... Assustado. Alguns casos, isso aí é o seguinte, eu saio, quando eu volto, vejo o adversário. Eu sei, pode até que não seja desta encarnação, pode ser de outra encarnação, mas que eu o reconheço.
e eu volto para o corpo de novo. Tem uma outra tese para isso. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Você que conhece aí. Tem uma tese que diz que quando nós voltamos rapidamente para o corpo e tomamos aquele susto também, é que pode ser também que o corpo físico esteja passando por algum processo que possa dar algum problema e que havia necessidade de ele voltar rápido. Estou errado? Verdade, não, tá certo. É o que eu falo, para a gente não ter regra. Na realidade, isso ocorre mesmo. De repente, porque o espírito, ele é responsável pelo corpo físico, né? Ou seja, através do perispírito, tá certo? E nós temos um tempo, é assim, quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente desprende energia, né? E de repente eu começo a desprender energia em excesso. E eu, de alguma forma, eu estou assim, comprometendo o meu corpo orgânico. Então, a espiritualidade, porque nada é feito sozinho, a espiritualidade, digo assim, não é que nos força, mas nos faz voltar de imediato. E também pode haver, tanto da parte espiritual para a parte física, como pode ser da parte física para a parte espiritual. Digamos que eu esteja tendo algum colapso, alguma coisa em que eu necessito que o meu espírito volte. Então, tanto é de um lado quanto é do outro, tá, gente? Porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Cada caso é um caso. Eu só dar um oi aí para o Rui Hatch. Opa, meu querido. O Rui Hatch está lá no YouTube. Segunda-feira eu vou estar lá Isso. E para Nair Costez, Agnes Estrelas, Passageira, que né, Gregório já tinha falado, a Diva Nardes. É complicado. Eu queria assustar o pessoal. Posso assustar o pessoal? Opa, vambora. Existe a possibilidade de, no meu desprendimento do sono, eu ir para algum lugar e querer ficar no lugar, ou preso, ou por vontade própria, e não voltar, e isso pode criar o desencarne? Olha, não sei se eu assustei, mas eu já escutei. É assim, eu já ouvi, eu estou no famoso, já ouvi falar, eu nunca li e nem ouvi nenhum dos paracletos, oradores, dizer que alguém morreu por causa disso. É evidente que a gente desencarna, né, dormindo, né? E sabe lá por que desencarnou dormindo. Sem nenhuma razão física, simplesmente parou, o coração parou. Mas nunca houve nenhum alguém na espiritualidade, nem em livros, nem... É lógico, pessoas idôneas, porque informação você encontra em todo lugar. Mas idôneas dizendo o seguinte, não desencarnou porque foi para o umbral e eles prenderam ele lá e não voltou mais. Ou foi para lá, viu a família, que acontece muito isso, viu a família, inspirou o pai que tanto ama, o filho, abraçou, beijou. Aí falou assim, o mentor falou assim, então na hora de voltar, não vou voltar não, vou ficar aqui. Nunca ouvi falar. Eu, da minha parte, não conheço. Eu já assisti reuniões de desdobramento, nós tínhamos um grupo, e aí a gente tem que ter, como diz outro, mão de obra, né? Médiums com característica para desdobramento, que teve uma das condições em que o médium se desdobrou, mas aí não é sonho. É uma outra cara. Ele se desdobrou e ele acabou indo para um local que ele se deslumbrou com o local e nada de a gente conseguir fazer ele voltar. Isso acontece. Mas voltou. Uma meia hora depois. Demorou uns 30 minutos para ele voltar. Não, acontece. Então é uma coisa assim para se pensar. Olha, o Alexandre Eloy disse que tem muita coisa em comum. Você não imagina, Eloy, o que eu passo aqui. Vejo, tocam em mim, mexem, dão tchau. Ontem mesmo não deu tchau para mim. É um negócio assim, tá bem aguçado. É que ele tem muitos seguidores. Você não imagina os seguidores que eu tenho, meu amigo. Mas na realidade, a maioria deles, eu sinto que é buscando ajuda. Sim. É buscando ajuda. Porque sabe que através de você pode conseguir. Através da gente, né? Então a gente tem. A Helena Fernandes estava falando, quando eu era pequeno, eu saía do corpo e batia a cabeça no telhado. Olha, se eu fosse você, eu usava um capacete. Quando você dormir, Helena, usa um capacete, porque vai que de repente, né, começa a criar uma levitação. Então, mas fala com ela, tô brincando. Então, mas Eliana, né? Eliana Fernandes. Eliana Fernandes, nossa querida Eliana Fernandes. Então, mas sabe o que acontece? Isso aí é aquilo que o Zé falou. Você fazia, mas não se sentia capaz de transpor a matéria física. Porque quando a gente entra nesse processo, nessa dimensão espiritual, eu vou te dar um exemplo, é que nem uma peneira, né? A água, você pegar água, abrir a torneira e botar a peneira embaixo, a água passa, não passa?
É a mesma coisa. Nós viramos vibração, nós viramos energia. Então, nós não existe obstáculos. Agora, o que nos, por exemplo, existem espíritos desencarnados que quer entrar numa casa, ele bate na porta. Alguns casos conseguem. Se tiver um médium psicógrafo, ou seja, tenha energia para fazer esse toque, 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 ele vai escutar. O médium vai escutar o toque, toque. E vai lá, abre a porta. E não tem ninguém, mas tem. Ele vai e entra. Se você não tiver essa capacidade de percepção, ele vai ficar batendo toque, 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 toque. E não entra. Porque ele acredita que tem aquela porta, ele só vai. Ele pode sim, ele pode. Não existe barreira para o espírito. Mas se você acreditar, como espírito que é, no mundo espiritual, de que você fica. É isso que aqueles irmãozinhos menos inteligentes não, mais ignorantes, né, moralmente falando, eles prendem as pessoas em prisões no mundo espiritual. Eles podem sair de lá, eles ficam em grilhões, eles ficam com corrente na perna e a bola. Mas por que ele faz? Por que ele fica? Como assim? Porque ele sente mesmo isso. Ele né? sente a dor, ele sente o frio. Por quê? Porque ele está cristalizado em sua mente. E a maioria deles eles têm poder de hipnose. Eles hipnotizam a pessoa, fazendo ela acreditar de que ela está presa, não consegue sair, tá certo? E faz ela sentir fome, sentir sede e sentir frio. Entendeu? Escuridão. E outra coisa, elas estão livres. É como você amarrar um cavalo numa cadeira de plástico. Existe um animal de 2 metros de altura por 3 de comprimento. Se você, diga assim, convencionar o animal de que ele está preso àquela cadeira, ele vai ficar ali direto, sem sair do lugar. Entende? Perfeito. A Rose Mori está fazendo um comentário sobre a minha pergunta. Rose, eu faço papel aqui de advogado do diabo. Que bom. Eu faço pergunta mesmo de propósito para poder gerar exatamente polêmica e tirar as dúvidas, que é o mais importante, chegar a uma conclusão. Ela fala assim, eu não creio nisso, isso seria uma bagunça. Que é aquela de você se desprender, deve ser isso que ela está falando. E ficar lá e não voltar mais. Tá? Não, mas é legal essa pergunta que você está falando que você não concorda? Parabéns que você não concorda. Mas eu vou dizer para você, tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que você pode morrer quando dorme. Tem gente que não... Eu estou falando que como terapeuta, já atendi várias pessoas, que não dormem porque tem medo de morrer. Isso. Tá? Então, existem pessoas assim. Tá? Existem situações desse jeito. A Eliana Fernandes está falando assim, no Livro dos Espíritos, explica a possibilidade da pessoa em êxtase, que é um desprendimento maior, querer ficar lá. E se ficar, é suicídio. Sim. É que eu falei. O livro... Olha o que ele falou assim. Olha o que o Livro dos Espíritos fala. Possibilidade. Então, aonde há possibilidade, não é uma coisa concreta. Não é regra. Então, não é regra. Então, ele está explicando que se eu, por exemplo, quando for me desdobrar e ficar no local que eu acho maravilhoso e não quiser voltar tendo um projeto reencarnatório para cumprir, eu sou um suicida, né, em potencial. Não é isso? Como nós somos suicidas em potencial, fumando, bebendo, se drogando, não é verdade? Então ele fala de possibilidade. Mas eu vou dizer para você, o Livro do Espírito está falado. Há essa possibilidade, mas eu não conheço nenhum caso que tenha ocorrido. Muito bem. Acho que a gente já pode ir encerrando. O assunto é interessante, né? Mas a gente deixa eu só ver se tem mais alguém. É isso. Não, por enquanto é só. A gente pode até responder depois, né? Sim, se alguém fizer alguma pergunta, alguma colocação, a gente responde depois. Que nem a Eliana está falando, não é regra, mas pode acontecer por conta do nosso livre-arbítrio, né? Claro. A Rosa Mori está fazendo um comentário interessante. Já acordei sem saber se estava viva ou morta. Se estava, viajou morta. Não, se eu estava viva ou morta. Tela em branco. Quem sou eu? Qual é o meu nome? Já aconteceu isso comigo. Boa pergunta dela. Já aconteceu de acordar no meio da noite e eu perder totalmente a noção de tudo que estava acontecendo. Porque... Deixa eu só terminar. Já li sobre isso. O corpo acorda antes do espírito acordar. Opa! Vamos lá, peraí. O corpo
acorda antes do espírito acordar? Vamos tirar essa dúvida. Vamos tirar essa Olha, dúvida. vamos então ver esse processo como é que funciona. O cérebro é o nosso responsável cognitivo, né? O perispírito, que é assim, o interface do espírito, ele entra no cérebro e fala para o cérebro o que o cérebro tem que fazer no meu dia a dia, né? Assim. Então, o que eu faço? Nós ficamos presos a um cordão fluídico, todos nós sabemos que é o cordão que fica um cordão de prata, cada um dá um nome. Esse cordão fluídico que mantém o espírito preso ao corpo, né? Ou o corpo preso ao espírito, tanto faz. Quando eu retorno e todas as minhas funções cognitivas, não de sobrevivência, né? Porque nós temos uma homeostase que é as condições de sobrevivência. O corpo continua respirando, não é verdade? Os órgãos funcionando, o sangue circulando, isso é automático, é autômata, né? Autômata. Agora, a consciência, a percepção, isso está no perispírito, no mundo espiritual. Quando eu retorno devagarinho, caso a caso, né? Alguns casos, tem outros que quando você acorda assim, você está assustado. Ou seja, em vez de até fazendo uma coisa figurativa, eu acordo assim, ó, devagarinho, né, na verdade. Então, esse choque, na realidade, é ao contrário. É que o perispírito não está totalmente na parte cognitiva. Então, eu estou ainda começando a perceber o meu retorno. Não é ao contrário, é o espírito, o perispírito ou o espírito tomando conta da sua roupagem e de repente você já acorda sem que esteja totalmente incorporado, né? Que nesse caso a gente pode dizer que é incorporado. Então, é o perispírito que ainda não mandou informações. Mandou todas as informações cognitivas. É o contrário, não é o corpo acordante né? É a parte orgânica que não recebeu todas as informações. Agora, entre nós, Rose Amorim e Eliana Fernandes, que sensação horrível, viu? É horrível. Passei por isso. É horrível. Você fica completamente perdido. Você fala, meu Deus, que eu tô? Que isso? Que lugar é esse? É assim mesmo que ela está falando. É horrível. É horrível a sensação. Já aconteceu umas 3, 4 vezes assim durante esse tempo todo. Horrível. A Eliana também falou que é terrível, a Rose terrível, a Eliana falou que também passou por isso. Realmente não é bom. Essa sensação, Sandra Brandão. Boa tarde, Sandra Brandão. Vamos terminar com a sua pergunta, Sandra. Essa sensação pode acontecer com uma pessoa acordada? Pode acontecer com uma pessoa acordada. Essa sensação de estar perdido, mas acho que aí é outro problema, não é? Pode ser um problema, pode ser um problema orgânico, né? Sim. Pode ser um problema. Falta de oxigenação no cérebro ocorre isso, problema orgânico, pode ser até esse processo de desdobramento que o nosso querido Dr. Sérgio Felipe falou. De repente você está aqui e dá uma apagada, né? Dá uma apagada e quando volta meio no ar ainda. Ele pode acontecer, sim. É que tem que haver um estudo. Isso, né? A própria Eliana está falando que pode. E a Eliana falou assim, tem que fazer oração agora, mas nem oração dá para fazer. Você fica perdido. Sabe como é que a sensação é a mesma? Quando eu trabalhei da Alquímica, e eu fazia turnos, né? Às vezes à noite e dormia durante o dia. É a mesma sensação. Eu acordava às 6 horas da tarde, porque eu dormia... noite, né? Eu não sabia se era dia, se era de noite. Eu já me peguei tomando café da manhã, 6 horas da tarde. Aí até me informarem, né? Falaram, opa, amigo, você tem que jantar. É a mesma sensação. É horrível, é horrível. Só uma coisinha, nós temos uma glândula chamada pineal, as pessoas conhecem. Pineal. A pineal. Essa pineal é que faz a nossa conexão com o mundo espiritual. Uma disfunção, não é disfunção orgânica, mas tudo isso, gente, pode, né? Pode, dentro desse padrão todo. Uma disfunção qualquer, por um motivo qualquer, até um motivo radioativo, né? Pode, de repente, fazer uma desarmonização da pineal e você se apagar e voltar. Entendeu? É que nem o que provoca isso? É celular, televisão, radiação de antenas. Radiação de antenas. De antenas e parabólicas. Não é assim. Existem estudos hoje dizendo que isso faz mal para o cérebro. Mas também até agora não se provou nada. Só existe o íons, né? O famoso íons e tal.
Então, o que acontece? Essas antenas, de repente existe um cruzamento de redes de informação, você passa ali e aquilo dá uma apagada, diz assim, na tua opinião. Aí você fica meio perdido, depois volta ao normal. Isso pode também ser um dos casos, né? Então... É isso aí. Só para confirmar aqui, a Eliana Fernandes está falando sobre o caso da Sandra, que deve ser orgânico, como disse o Newton, desdobramento ou obsessão, né? Essa questão. E a Rose está falando, ó, vocês do NED, a gente tem lá o grupo do NED no WhatsApp, é assunto para a semana toda. É assunto para a semana toda. Vamos lá, vamos jogar isso aí no NED, moçada, assim todo mundo participa. O NED tem quase 200 pessoas, né? Nós hoje estamos com quantos aqui? 18, 20? Não, tem mais. É que tem as outras redes sociais, deve ter umas 25 pessoas. Então, então tá faltando 180 quase, 160, 150 pessoas para debater sobre isso. Vamos jogar isso no ar. Isso é engraçado. O grupo tem quase 200 pessoas, só entram 25. Mas é assim, tem muita gente, eu já tenho observado, tem muita gente que acaba assistindo. Atividade, né? Não, começa a assistir depois. Tá. Já, inclusive, avisou a Agnes Estrelas aqui. Ela falou, eu gosto de assistir depois por causa do horário e tal. Eu também te compreendo. Uma sexta-feira, 14 horas, é complicado mesmo. A gente trabalha, né? Então é muito complicado mesmo. A Rosa Muri tá pedindo pra você adicionar ela de volta, viu? A Rose, porque ela saiu nem... Tô brincando. Não, é assim, gente, quem sai, eu sei que a Rose sabe, é assim, quem sai, eu respeito, antigamente, eu ia lá perguntar por que se chateou, para poder corrigir o NED, né? Eu acho que a gente é um grupo de amigos, né? Eu costumo dizer que nós somos uma família espiritual que estamos nos reencontrando. Lembrando que o grupo do WhatsApp do NED é para estudo. Tá? Outras coisas, a gente tem grupo de orações. Sim. Pessoal, vamos nos ater aos estudos, né? Então, quando a pessoa sai, eu ia lá perguntar, você saiu, tô chateado, sei o quê, e eu via que a pessoa ficava meio constrangida, então eu parei com isso. A pessoa saiu, eu não vou lá perguntar. Eu lamento, assim, pessoalmente, mas não vou buscar. Agora, é bom o Zé falar isso, porque é o seguinte, gente, não é possível, né? Não é possível que vocês não tenham dúvida no seu dia a dia. O NED, além de ser um grupo de estudo, é um DR, né? É um DR, né? Nós podemos discutir situações do dia a dia. Olha, tem um problema que nem o caso do suicídio, um amigo meu me suicidou, como é que é? Ele vai para o umbral, não vai para o umbral? A gente pode, todo mundo... Como eu sempre digo, eu sou um cara atrevido e estou aqui do lado do Zé, que é o meu apoio, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta, tanto é pelas respostas que vê aqui da Manfred, a nossa Alcine, e tantas outras que ficam quietinhas aí, que conhece muito mais do que eu. Com certeza. Entendeu? O problema é que eu sou atrevido, então eu fico aqui, né? Fico aqui enfrentando a telinha. Olha, o Rui Reg está falando para você confirmar agora se você vai estar segunda-feira às 19 horas ao vivo no Facebook do Seara de Jesus. Olha, nem que você tranque a porta, eu vou estar lá, eu vou fazer parte da Mas é live, né? É live. É live, na segunda-feira ao vivo no Facebook, tá? Divulgaremos no grupo do NED, o Rui está falando que vai divulgar. Gente, muito bom o tema hoje. É um tema gostoso, né? Quando o tema é fácil, dava para falar muito mais. Dá para a gente falar mais uma hora. Era um seminário, né? Eu mesmo teria várias coisas para falar, mas não dá. Então, aproveitem, falem no grupo do WhatsApp, né? Desenvolvam o tema lá. E mais uma vez, eu peço para vocês, vamos colocar situações do dia a dia. Não necessariamente precisamos trazer só... A gente vê muito, eu até, na medida do possível, quando vocês colocam alguma postagem, eu vou lá e explico sobre a postagem. E, ó, gente, deixa eu dar um recadinho para eles aqui, ó. Vem cá. Chega mais, não, pera, chega mais. Não, aí, tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa, não. Não, bom dia, boa tarde, boa noite, não. Você já imaginou os 200 derem bom dia, boa tarde, boa noite? Pensa um pouquinho no que eu tô falando, tá bom? Não é por mal. Vamos colocar coisas relacionadas, né? Bom dia, eu gostaria de falar do assunto tal. Mas aqueles recadinhos, aquelas mensagens... É diferente, entendeu? Isso aí você manda, por exemplo, para as suas pessoas, do teu particular. Você concorda comigo? Eu prefiro não comentar. Eu tenho uma visão particular. Sabe o que acontece, gente? Eu acho assim, muitas pessoas não se sentem assim, não que não sejam, mas às vezes não se sente em condições de dar nenhuma informação, parece que não faz parte do grupo. E só o fato de ela colocar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ela se sente parte do grupo. Né? Eu estou falando como terapeuta, como psicanalista,
Então, é uma forma de a pessoa se sentir parte do grupo, porque ela acha, não que ela não tenha, ela acha que não pode contribuir. E eu vou reforçar, dê bom dia, boa tarde, boa noite, será muito bem-vindo, mas da seguinte maneira, bom dia, boa tarde, boa noite. O que você acha da tal coisa, sobre o estudo? Né? Faça uma pergunta, entendeu? Eu vou combinar com o Zé. Legal, perguntas. Fala assim, ó, bom dia. Aí você pensa em alguma coisa. Deus existe? Tá? Não sei muito não. Deus existe? Todo mundo vai responder. Vamos combinar? Então, todo mundo que falar um bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai fazer uma pergunta. Qualquer uma. Deus existe? Existe vida após a morte? Entendi. Faz uma pergunta. O que você quiser. Esse é o objetivo. Né? Bom dia. Quando a gente morre, vamos para onde? Bom dia, boa tarde. O umbral existe? Outras coisas que seja, né? Para que a gente possa interagir. Porque até você que deu bom dia vai interagir. Que com certeza você vai ter a resposta. Tá bom? Eu sei que são pessoas tímidas, constrangidas, né? Eu fico constrangido, mas o NED é nosso. A gente costuma dizer, o NED é nosso, o NED é de todos. Tá bom, faz a prece? Faço. Bom, vamos todos relaxando e permitindo que esses amigos espirituais, esses queridos que estão sempre conosco, e nesse momento felizes, por termos dado a oportunidade de interagirmos entre esse mundo maravilhoso que é o nosso mundo terrestre, com o mundo maravilhoso que é o espiritual. E que aproveitando esse assunto dos desdobramentos após o sono, que nós possamos ficar mais atentos a que esses amigos queridos que muitas vezes tanto tentam nos dizer coisas importantes para nós, mas que os nossos afazeres, as nossas preocupações, as nossas ansiedades e até o imediatismo não permitem. E então, durante o sono, eles com certeza já nos aguardam, que nem o meu amigo José falou, que vê pessoas o aguardando, e eu tenho certeza que todos nós temos pessoas queridas nos aguardando, ansiosas em nos abraçar e nos mostrar o mundo maravilhoso da espiritualidade, nos dando as informações que necessitamos para um novo dia de muita paz, de muita harmonia e realizações. E que sempre seja feita a vontade do Criador e de Jesus em nossas vidas. Mas para isso, precisamos fazer dessa vontade a nossa. E assim seja. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Sintam-se abraçados e acolhidos. Aí vocês vão conversando aí durante a semana, até sexta que vem. Para quem não é do grupo do WhatsApp lá do NED, um beijo no coração para vocês. Nos vemos sexta-feira que vem às 14 horas, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Fique com Deus. O NED do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da